Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um Regioscast. Ativa o sininho aqui no YouTube, continua acompanhando a gente do nosso canal para você poder saber as atualizações dos nossos vídeos. A gente está publicando bastante conteúdo bacana para você poder estar acompanhando seu plano. Então deixa seu like, deixa comentário, sugestões de temas também aqui pra gente e ativa o sininho porque você fica sabendo de todas as informações. Hoje a gente vai estar falando sobre os números de dezembro, referente ainda a 2022. Inclusive está disponível no Regis de Números lá no nosso site, tem regis.org.br, tem as informações, a gente deixa todas detalhado plano por plano no Regis de Números, além de receber por e-mail, está disponível no site também com comentários em relação ao cenário, informações dos planos da Regis. E hoje, para a gente poder comentar um pouquinho plano por plano, está aqui o nosso diretor financeiro, Sandro. Seja bem-vindo, Sandro. Olá, Geis. Olá, participantes. Tudo bem? A gente vai estar comentando um pouquinho plano por plano, mas também a gente queria deixar um recado com vocês sobre a nossa prestação de contas também, né, Sandro? Isso, a prestação de contas ela deve acontecer até no máximo no mês de abril, porque ela depende de aprovação nas instâncias de governança da Regis, da auditoria independente, conselho deliberativo, conselho fiscal, então tem todo um trâmite que nós precisamos seguir. Então até o mês de abril devemos fazer a prestação de contas do ano de 2022, mas aqui no Regioscast você já fica sabendo o resultado do mês de dezembro e já vai dar uma bela ideia do que aconteceu no ano de 2022. Exatamente. Então, como a gente fez no mês passado, a gente vai estar explicando plano por plano. Então, continua aqui com a gente. Participante do CV03, vamos falar um pouquinho sobre o plano, Nosso plano, ouso falar, porque é meu plano também. Sandro, fala pra gente aí o que tem de novidade, as informações, nossos números de dezembro e também o cenário todo do ano, considerando que a gente teve fechamento de informações. Conta um pouquinho pra gente. Olá, participantes do CV03, tudo bem? Geise, tivemos um ano, como todo mundo sabe, um ano bastante difícil, Nós começou o ano com guerra da Ucrânia, enfim, quando pensávamos que iria entrar no ano de 2022 muito tranquilo, veio a guerra da Ucrânia, então meio que bagunçou. Foi um ano difícil, um ano político, teve eleição e tudo mais, gerando muitos debates, mas entre mortos e feridos salvaram-se todos. A inflação que começou o ano muito pressionada, chegou a bater mais de 2 dígitos inclusive, e nós fechamos o IPCA com 5,79 no ano de 2022. E isso podemos dizer que é uma boa notícia, apesar de que ela ficou acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que esperava uma taxa máxima de 4,75 e ela bateu 5,79, ou seja, acima. O presidente do Banco Central, inclusive, teve que se justificar para o Congresso. Mas, pelo menos, foi uma taxa civilizada. Considerando essa alteração toda que teve no ano, acho que aconteceu tanto evento do ano de 2022, Exatamente. Porque no ano inteiro, e é engraçado também, Sandro, mencionar assim, o tanto que o mercado de investimento ele mexe, porque você está numa estabilidade no início, depois acalma, mas quando você vê o cenário numa visão total, você vê que foi mais estável. Exatamente. Então, tanto é que a taxa de inflação fechou em 5,79. Obviamente, a ação rápida do Banco Central foi muito importante, porque ele subiu rapidamente a taxa de juros para patamares acima de 10%, fechou o ano com uma meta de Selic de 13,75%, isso também ajudou a fazer com que a inflação recuasse. O INPC fechou em 5,93%, e aí nós tivemos aí a Bolsa acabou performando positivamente, apesar de toda a oscilação durante o ano, foi um ano bastante maluco na Bolsa. Fechou o ano com 4,69 em 109.735 pontos. O dólar fechou com uma queda de 5,32%, fechando a 5,27, 5,28, arredondando. As reservas internacionais do Brasil, apesar da pequena queda de 10,35%, fecharam um patamar muito alto, ainda 324 bilhões de reservas, quase 325 bilhões. O PIB, a expectativa é que nós iremos fechar o ano de 2022 com um PIB positivo, acima de 3%, e a taxa de desemprego também, que era uma grande preocupação
do governo, de uma maneira geral, acabou fechando em 8,1, um patamar bastante baixo, né? Considerando que nós já tivemos taxa de desemprego acima de 13%, então podemos dizer que foi uma grande vitória, né? Fechar o ano com uma taxa de desemprego muito baixa, né? Então, assim, isso de uma maneira geral acabou de alguma forma ajudando nos indicadores da economia. Por outro lado, a questão política no Brasil e, infelizmente, os discursos radicais de lado a lado acabaram, de certa forma, deixando o mercado financeiro bastante preocupado, principalmente no período pós-eleição, em que alguns discursos que acabaram sendo mal interpretados pelo mercado geraram muita volatilidade nos meses de novembro e dezembro. E o mês de dezembro, infelizmente, foi muito afetado por essa volatilidade, né? Os papéis, por exemplo, as NTNBs, que é, digamos, o nosso carro-chefe em termos de investimento, elas sofreram bastante, né, com as oscilações do mercado, né? Então, nós esperávamos, por exemplo, uma queda da curva de juros e ela acabou aumentando, principalmente nos vértices mais longos, né? Isso acabou atrapalhando a performance dos investimentos no mês de dezembro, né? O cenário externo acaba afetando muito. Sim, e é uma coisa que você não tem como você controlar. Você faz as expectativas, né, ali as proporções, e acaba que exatamente afeta também. No entanto, a carteira do plano CV03, para sua tranquilidade e dos demais participantes do CV03, ela é uma carteira bastante consistente, né? Hoje, 90% dos recursos alocados no plano CV03 estão em renda fixa, e desses 90% que hoje, pegando a carteira toda, nós estamos falando de 631 milhões de reais, né? Então, desses 631 milhões de reais, 90% está em renda fixa, né? E desses papéis de renda fixa, 91,66%, quase 92% alocados em título público federal. E esses títulos públicos federais é que nos dão tranquilidade em termos de rentabilidade futura, de perspectiva de rentabilidade futura. Sim. Por quê? Porque o plano CV03 hoje, ele está com uma taxa média desses títulos públicos, que eu gosto sempre de ressaltar, representam quase 92% da carteira de renda fixa do plano CV03. Eles estão comprados a uma taxa média de 5,55% ao ano, considerando que a meta de rentabilidade do plano CV03 é de IPCA mais 4, nós estamos falando de uma taxa 1,5% acima, em termos médios, 1,5% acima da meta de IPCA mais 4 do plano CV03. Por isso que nesse plano, nós, apesar da performance ter sido ruim no mês de dezembro, né, nós tivemos uma rentabilidade muito baixa, né, no mês de dezembro, mas em termos de perspectiva para o futuro, nós estamos muito tranquilos por conta dessa perspectiva de crescimento da carteira do plano CV03. Por quê? 90% está em renda fixa, e desses 90% que estão em renda fixa, 92% está alocado em título público federal, que está com uma taxa muito alta. Então, se nós carregarmos esse papel esses papéis, né, até o vencimento, vão garantir uma rentabilidade bem acima do referencial, que é IPCA mais 4. Né? Então a expectativa é que agora, né, a partir de 2023 de janeiro, o cenário melhore um pouco também, né? Se as taxas ajudarem das NTNBs, né? Se elas ajudarem, né? Agora, é claro, eu gosto sempre de enfatizar a questão da marcação ao mercado. O plano CV03, ele tem digamos, uma quantidade muito grande de papéis marcados a mercado. Então, essas intempéries, essas oscilações do preço no mercado financeiro acabam interferindo na performance da carteira de uma maneira geral. Mas, assim, pode ficar tranquilos, isso é um curto prazo. Como nós miramos o longo prazo no CV03, a tendência é que ele dê uma rentabilidade muito alta, né, próxima desses 5,55 que hoje estão, que é a taxa média, né, dos papéis comprados dentro da carteira do CV03. É interessante que, inclusive, é um assunto que a gente fala muito aqui no Revscast, né? Porque se você ficar olhando pontualmente, você vai ver que o mercado oscila pra caramba, mas quando você vê a longo prazo, você vê que está muito mais estável. Né? Exatamente. Então, o que nós estamos fazendo? Além de nós termos esse estoque muito robusto, né, de títulos públicos federais, o que nós estamos fazendo? Até para poder diminuir um pouco a volatilidade, ou seja, a oscilação do preço desses papéis na carteira, que a gente está fazendo? Tiro novo que está entrando, eu estou comprando LFT, que é um papel, que é uma letra financeira do Tesouro, que é um papel também título público federal, mas que ele rende Selic. Como a Selic está muito alta, né, está quase batendo 14%, né, então se eu alocar na Selic, hoje ela paga meu objetivo aqui, que é IPCA mais 4. Então eu coloco um papel que é menos volátil,
e a tendência, no caso daqui para frente, é que isso diminua, tem um efeito de diminuir essa oscilação do resultado do CV03. É isso que nós esperamos ao longo do ano de 2023 e volto a dizer, né, podem ficar tranquilos, né, você e os demais participantes do CV03, e com essas taxas aqui de título público federal e essa estratégia que nós estamos montando, né, em termos de alocação para o ano de 2023, vai garantir uma boa rentabilidade. É um plano que é superavitário, né, tem quase 5 milhões de superávit, tem mais de 25 milhões de fundo garantidor de riscos previdenciais que ajudam também a compor o resultado do plano. Então, assim, é um plano bastante tranquilo, o pessoal do CV03 pode ficar tranquilo. O CV03 é meu xodózinho, né? Eu até brinco aqui no RegioScast, porque é meu plano também, né? É importante a gente trazer essas informações, que inclusive, né, diante do que você comentou, é importante você também estar acompanhando, né? Mês a mês, a gente sempre vai estar todo mês aqui no RegioScast falando. O CV hoje é o plano que tem o maior número de participantes, né? Tem mais de 2.300. Né? Exatamente, é o de segundo maior patrimônio de todos os patrimônios de planos que nós administramos, né? Então é muito importante. A gente tem carinho com todos os planos, né? Mas é um plano hoje que representa, né, um volume, uma quantitativa tanto de pessoas como de volume financeiro bastante importante dentro da rede. Com certeza. E Sandra, aproveitando aqui que a gente está falando um pouquinho do CV03, eu acho que seria legal a gente poder falar um pouquinho com o participante sobre um caso que aconteceu agora em janeiro, por mais que a gente esteja falando dos números de dezembro, que foi o caso das Americanas. Sim. O que teve de impacto no nosso plano, já que o CV03 tinha uma carteira também, né? Tem. Você deve poder contar um pouquinho aqui pra gente? Esse é um ponto importante, né? Nós já fomos questionados, inclusive, assim que aconteceu o escândalo Americanas, apareceu no mercado, todo mundo começou a preocupar. Não, e aí, temos alguma alocação em Americanas? Aí nós olhamos, é muito difícil não ter Americanas na carteira, né? Porque se você for olhar, Americanas é uma empresa que participava de todos os índices do Ibovespa, IBX, enfim, SG, os índices de SG, por exemplo, que tem lá na bolsa, Americanas participava de praticamente todos. Então, quando você tem um papel que participa do índice, é muito difícil você não tê-lo na carteira, né? E nós tínhamos na carteira não diretamente, né? Nós só temos 2 planos que tinham papéis americanos, né? Um era o BD01 e o outro era o CV03, mas o CV03 não era uma participação direta como era no caso do BD01, e sim por intermédio de um fundo, né, que nós temos na carteira, né, o fundo Multi, né, que ele tinha uma participação para o fundo relevante, mas para nós, essa é a nossa sorte, né, para nós em termos de alocação era muito pequeno. Então o valor, isso a gente fala em muito pequeno, né? A gente está falando de 274 mil reais. Aí muita gente, nossa, se assusta. 274 é o dinheiro de uma kitnet, né? Enfim, de um carro possante, tudo mais. Não se preocupem. Esse valor representa 0,04% da carteira do plano CV03. Então, em termos de resultado, em termos de resultado geral, tanto na relação risco-retorno e tudo mais da carteira do CV03, ele é pouco representativo. É claro, ninguém gosta de perder, eu odeio perder, né? Eu odeio perder e tudo mais, mas assim, se tratando de um papel como era Americanas, uma empresa muito grande, muito enorme, né, que tinha uma participação relevante no mercado, principalmente no mercado de varejo, era quase que impossível isso não ter na carteira tanto do plano CV03 como do plano BD01. Mas fiquem tranquilos, é uma baixa participação, né, porcentagem muito pequena, 0,04% do total da carteira, né? Então, assim, e isso é recuperável. Nós temos condições de recuperar isso em outros ativos de melhor performance. E considerando também, né, Sandro, que tiveram outras empresas, entidades que tiveram prejuízos enormes. Sim, é verdade. Na casa de milhões, inclusive. Né, que tiveram prejuízos enormes. Exatamente. Então, pra gente aqui foi pequeno e recuperável também. Exatamente. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Com certeza. E prezando pela transparência, tá? A Regios tem na parte, né, lá do site nosso, tem a parte informando, né, um comunicado falando sobre essa informação, tanto para os participantes do plano BD quanto do CV03. Então a gente está disponibilizando o link aqui na tela para você poder estar entrando e saber, né, Sandro, mais alguns detalhes. Se tiver alguma dúvida também, a Regios está à disposição. O nosso diretor financeiro também está aberto para dar qualquer esclarecimento. É um princípio da Regios essa parte de transparência, por isso que a gente está trazendo aqui no RegioScast também. É isso. Bom,
Fechamos aqui o CV03, continua acompanhando a gente aqui no nosso canal do YouTube. Se você não ativou o sininho no início do vídeo, ativa agora para você não esquecer nenhuma, né, de divulgação nossa. A gente está nas nossas redes sociais, tanto o Facebook, LinkedIn, Instagram também. As redes estão bem ativas para poder estar atendendo vocês. O nosso site também, né, com bastante informação. 2023 vem com informações muito boas, né? Estamos torcendo aí que 2023 vem com muitas novidades também. Com certeza. Lembrando que nós vamos fazer a prestação de contas, né, Geise, esse ano, né? Então é muito importante as pessoas participarem, né, ativamente disso. Exatamente. Então ativa o sininho, curta, deixa comentários, sugestões, dúvidas. A gente está aqui de portas abertas para vocês. É isso aí. Até logo, gente. Até mais, gente. Tchau, tchau.